Eu não deveria ter assinado a conta de fãs privados da minha namorada. Eu admito, sou um otário. Em minha defesa, no entanto, ela era absolutamente deslumbrante. Olhos castanhos que cintilavam maliciosamente, lábios vermelhos carnudos e beijáveis que se abriam para revelar dentes brancos como pequenos cubos de açúcar perfeitos, e cabelos escuros e espessos que roçavam suavemente suas escápulas. Seus vestidos grudavam nela como se não conseguissem o bastante do seu corpo, e eu entendi o motivo. Ela tinha exatamente a quantidade certa de curvas nos lugares certos. Eu queria afundar meus dentes nelas. Simplesmente deliciosa. Eu não podia acreditar quando ela sorriu para mim, minha mandíbula caída como uma ponte levadiça. Eu a encarava da minha cadeira no café, perguntando-me quando o sonho terminaria. Não terminou. Nem mesmo quando ela se levantou e veio até mim, seus saltos fazendo seus quadris balançarem hipnoticamente. Ela se sentou na minha frente e perguntou se eu estava a encarando. Querido Deus, a voz dela. Era como se ela estivesse derramando néctar nos meus ouvidos. Eu balancei a cabeça como um idiota. Ela riu, e era como música, como pássaros cantando uma ode às folhas caídas numa manhã de outono. Fofinho, ela disse e mordeu o lábio inferior. E foi assim que aconteceu aquele encontro, e ela me envolveu completamente ao seu redor. Dizer que nosso relacionamento foi um romance arrebatador seria um eufemismo. Tudo parece um borrão para mim, como a vista dentro de um trem que está passando na direção oposta. Eu não tinha ideia de como ela se infiltrou tão rapidamente na minha vida, se estabelecendo como se sempre pertencesse lá. Eu me sentia como se Deus estivesse sorrindo para mim, e não sou do tipo que cuspe nas minhas bênçãos. Concordava com tudo que ela sugeria, perdendo-me involuntariamente peça por peça. Mudei meu estilo de vestir por ela, deixei de lado os amigos de infância como se fossem um peso morto. Parei de jogar videogames porque era um hobby de criança, algo que um homem adulto na casa dos 20 não deveria perder tempo. Vendi minha coleção de G.I. Joe, arranjei um emprego que odiava, comprei um carro caríssimo e peguei um empréstimo para uma casa muito maior do que precisávamos, colocando o nome dela na porra da escritura, tudo para agradar a pequena súcubo. Pelo menos nossa relação era celestial. Tão celestial, na verdade, que eu nem protestava muito quando ela me dizia que ia começar uma conta de fãs privados. Vai ser bom para nós, dizia, piscando seus pulsos esbeltos para mim, fazendo meu coração palpitar. Precisamos do dinheiro, querido. Além disso, só podem olhar. Só você pode me tocar. Eu suspirei, afrouxei minha gravata e respondi. Só não me conte o que você posta lá. Eu não quero saber. Ela gritou de alegria e pulou no meu colo, me lembrando por que eu estava aguentando toda essa merda em primeiro lugar. Foi quando as coisas começaram a dar errado. Terrivelmente, horrivelmente errado. Eu acordava de pesadelos que eu nunca conseguia lembrar, mais exausto do que quando caí na cama que ficaria encharcada de suor. Eu comecei a dormir mais, mas não tinha absolutamente nenhuma energia durante o dia. Minha pele estava perdendo cor, meus olhos tinham olheiras profundas como desfiladeiros, e minhas mãos tremiam de fraqueza. No início, atribuí tudo ao estresse. Eu estava sobrecarregado, sem amigos, preso em um relacionamento superficial e sobrecarregado com obrigações financeiras esmagadoras. Claro, meu corpo finalmente estava começando a ceder. Afinal, eu não era uma máquina, certo? Mas então, os hematomas começaram a aparecer nas minhas mãos, coxas, costas, joelhos, cotovelos. Meu corpo estava sendo pontilhado com essas pequenas marcas vermelhas que inexplicavelmente apareciam toda manhã. E doíam como a picada de uma formiga de fogo. Ela não tinha ideia do que estava causando isso, mas eu tinha. Tudo começou com aquela maldita conta de fãs privados, e eu sabia que encontraria minhas respostas lá. Continuação, eu não deveria ter assinado a conta de fãs privados da minha namorada. Rapidamente, criei uma conta e assinei a dela. Mas para minha completa decepção, não havia nada fora do comum lá. Apenas fotos de lingerie, e tudo mais que você possa esperar. Nada que explicasse o que eu estava passando. Isso porque ela tinha outra conta, uma que ela nunca me contou. Graças a Deus por minhas conexões no setor de TI, só consegui rastreá-la graças a elas. Assim que meu telefone vibrou com a mensagem me dizendo sobre a conta alternativa dela, corri para o banheiro no escritório e me tranquei na primeira cabine vazia. Limpei o suor das minhas mãos e desbloqueei meu telefone com polegares trêmulos. Fiz o pagamento e obtive acesso à sua conta, e o que vi fez minha cabeça girar de medo. Era apenas a coleção mais bizarra de fotos. Caveiras de animais montadas em algum tipo de altar gorduroso, velas dispostas ao redor de um estranho diagrama de giz no chão do nosso porão. Fotos granuladas de carcaças apodrecendo, de cachorros com as entranhas arrancadas e dispostas em círculo ao redor deles. Fotos de vítimas de acidentes em seus carros. Membros cortados, carne queimada, pele derretendo, olhos esmagados até se tornarem uma geleia viscosa. Como diabos essas fotos estavam lá? Como ela as conseguiu? Por que os donos da plataforma não os apagaram? Eu senti o gosto amargo subir pela minha garganta enquanto passava por aquelas fotos, e os comentários nas fotos eram tão confusos quanto. Símbolos estranhos e linhas onduladas que eu nunca tinha visto em um teclado compunham os comentários. Todos eles. Centenas de comentários, todos em uma língua que parecia completamente nova. Mas o que mais me aterrorizou foram os vídeos. Um terror primal apertava meu peito enquanto assistia a esses vídeos. Ao contrário das fotos em que ela aparecia, todos eles, assim como eu, eram inocentes o suficiente. Começavam com ela segurando a câmera e apontando para o rosto. Ela aproximava cada vez mais da boca até que seus lábios vermelhos como sangue estivessem quase tocando a lente, e então ela começava a sussurrar. Eu conectei meus fones de ouvido e aumentei o volume ao máximo para ouvir o que ela estava dizendo, mas era um absurdo total. Eu não conseguia entender nada. Parecia nenhuma língua que eu já tivesse ouvido, mas isso me assustava profundamente.
Era como se ela estivesse passando a língua dentro dos meus ouvidos, ameaçando me condenar a um destino pior que a morte. Ela então andava e vinha ficar sobre minha forma adormecida. O vídeo agora acelerava, e ela ficaria sobre mim por horas, por malditas horas, enquanto eu me virava e revirava, atormentado pelos meus pesadelos. Ela ficaria sobre mim, apontando a câmera para o meu rosto. Levei um segundo para acalmar meu coração, que batia forte contra meu peito, meus ouvidos e minha têmpora, antes de passar para outro vídeo. Dessa vez, a câmera estava em tripé ao lado da minha cama. Ela estava lá novamente, curvada sobre minha forma adormecida. Mas dessa vez ela não apenas observava. Ela se inclinava, esticava meu antebraço e cravava uma pequena agulha nele, lambendo rapidamente as gotas de sangue que borbulhavam antes de se virar e sorrir para a câmera, com visão noturna esverdeada fazendo seus olhos brilharem. Eu respirei fundo e quase deixei o telefone cair. Havia tantos desses vídeos, ela me machucando, lambendo sangue e então sorrindo para a câmera. Literalmente centenas deles, todos com o mesmo roteiro. Pisquei furiosamente para limpar minha visão, que desvanecia rapidamente, tentando recuperar meu corpo do terror que ameaçava desligá-lo. Então, meu telefone tocou novamente, e quase tive um ataque cardíaco quando vi a mensagem: "Ei, querido, quando você volta para casa?"